A paz do Senhor Jesus, meus amados. A palavra do Senhor nessa noite, ela está no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali um local sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Não vamos ler mais porque o nosso tempo é curto, né? Mas o restante da história você conhece. Por gentileza, eu sei que tem pessoas que apenas clicam, acertam um pouquinho, para. Eu acho que é por aí que está havendo esse número pequeno de visualizações. Possivelmente, não estou afirmando. Mas, por favor, ouça até o final, que se você vai perder a melhor parte. Você vai ouvir algo aqui, meu amado, que você não ouviu ainda até hoje a respeito dessa passagem. Você fala, eu conheço bem essa passagem. Eu também. Conheço há muitos, muitos anos. Mas o que eu coloquei aqui, eu não ouvi de ninguém. Creio que você também não ouviu ainda. Por isso estou dizendo, para você receber uma bênção e poder compartilhar esse vídeo, você vai precisar ouvir até o final. Amém? Então tá, o tema dessa noite, por que Deus ordenou a Abraão a sacrificar o seu filho Isaque? Você já pensou nisso? Aí está o mistério, que você ainda não ouviu. Você já ouviu essa mensagem, já deve ter ouvido algumas pregações na sua igreja, ou não, ou no canal do YouTube, ou não sei, Facebook. Mas o que eu vou falar aqui, eu acredito que muitos aqui, provavelmente 100%, pode até ser um ou outro que ouviu, mas eu creio que quase 100% aqui, o que eu vou falar, você ainda não ouviu. Por isso que eu digo, esse canal não sou melhor do que ninguém, mas ele é diferenciado, tá bom? Então tá. Já falei sobre esse texto algumas vezes, acho uma das passagens mais lindas, mais emocionantes em um aspecto, mais triste de toda a história. E, uma das mensagens mais emocionantes, mas em um aspecto é também mais triste de toda a história bíblica. Mas hoje aqui no serviço, quando eu conversava com Deus durante o período de mais um jejum, o Senhor me trouxe esta palavra através dessa pergunta. Por que ordenou Deus a Abraão e Isaque? Por que Deus ordenou a Abraão a sacrificar Isaque? Por quê? Ele não pediu. Tem que pensar, Deus pediu. Deus não pediu. Presta atenção na palavra. Eu já falei sobre isso. Deus pediu. Não, ele não pediu. Ele deu ordem a Isaque. Detalhe, então Deus não pediu a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. Não. Se assim o fizesse, começa por aqui. Você vai ver a diferença e outro detalhe por isso. Se assim o fizesse, Abraão poderia então aceitar ou rejeitar o pedido, correto? Abraão, eu quero te pedir para você. Aí ele podia falar, não, senhor, o senhor está me pedindo, eu vou dizer não. Mas o senhor não pediu, o senhor deu uma ordem. Preste atenção quando Deus fala contigo. Quando Deus te pede alguma coisa, você fica com a opção até de falar não. Mas quando Deus te ordena alguma coisa, é para você obedecer. Preste atenção, que isso é muito sério. Deus não pediu a Abraão para sacrificar Isaque, não. Se você ouvir alguém pregar dessa forma, eu lamento lhe dizer que esse pregador, ele não foi muito feliz em sua colocação. Mas o Senhor ordenou a Abraão que assim o fizesse. Vai até o Monte Moriá, olha bem a palavra, vai até o Monte Moriá e sacrifica o seu filho Isaque no holocausto. Ele pediu. Eu faço você, meu filho, vai em tal lugar e faz. Ele está pedindo? Não, ele está te mandando. Porque ele tem autoridade para isso, ele é Deus. E eu não tenho autoridade de falar isso com as pessoas, muitas vezes. Posso não ter, se eu estou falando coisa minha. Agora, quando Deus manda, aí é outra coisa. Deus mandou, falou com você assim, assim, assim. Aí obedece. Mas é bom considerar que quando Abraão e Sara, já idosos, receberam de Deus uma promessa que Deus lhes daria um filho, e lhe traria uma descendência numerosa com sua face da terra, agora Deus ordena que ofereça o menino. Olha bem como é que alguém fala, isso não tem coerência.
Primeiro Deus fala com Abraão e Sara, que já eram idosos, e ela estéril, de que eles seriam pai de numerosa multidão. Certo? Ponto. Depois ele vai dar um filho, cumpriu a palavra. Aí depois vai, pede não, está vendo que está errar? Aí ele vai ordena que Abraão ofereça o seu filho no holocausto. Tem coerência isso? Agora Deus ordena que ofereça o menino de holocausto. Poderiam questionar que Deus é esse, que uma hora fala uma coisa e depois fala outra totalmente diferente. Sim, poderia questionar. Só que eles estariam agindo pela razão. E as coisas de Deus valem o quê? Pela fé, pela revelação da palavra de Deus. Então eis aí a pergunta: por que Deus ordenou e não pediu Abraão para sacrificar o seu filho holocausto? O que Deus queria ver em Isaac? Agora é que vai chegar o mistério. Você vai ouvir algo aqui que, ao meu ver, você não ouviu ainda. O que Deus queria ver em Isaac? Você já pensou nisso? Eu já havia pensado nisso muitas vezes, mas nunca obtivera a verdadeira resposta. Porque o que Deus queria ver em Isaac, em Abraão, em Isaac, com aquela coisa? O que ele queria ver em a atitude de, não Isaac o filho, mas o pai Abraão? O que ele queria ver? Eu já tinha havido pensar nisso muitas vezes, mas nunca obtivera a verdadeira resposta. O verdadeiro sentido daquilo que Deus queria ver em Abraão para ter certeza, olha bem, Deus queria ver em Abraão para ter certeza de que Abraão seria o pai de numerosa multidão. Porque ele prometeu lá, olha, vocês serão pai, vocês terão descendência numerosa. Ele prometeu para ter certeza de que Abraão seria um pai de uma numerosa multidão, como os grãos da areia da praia. Deus estava provando Abraão para ver se ele estava apto. Está vendo? Está chegando agora o assunto que eu te falei. Deus estava provando Abraão para ver se ele estava apto a ser o pai da fé. Ou seja, o primeiro que creu. Eu já comecei a sentir um arrepio aqui. Eu estou falando de coisa aqui que para você já é novidade. Provando Abraão para ver se ele estava apto a ser o pai da fé, ou seja, o primeiro que creu. Até aí tudo bem. Você deve ter ouvido isso também, certo? Você talvez até agora não entendeu por que você, meu irmão, é tão provado, não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Você já procurou entender por que às vezes você é tão provado? Eu também. Eu também, em um longo período na minha vida, eu não entendia por que fui tão provado por Deus. Me levou muitas vezes por caminhos com espinhos, tortuosos, situações difíceis, aparentemente tortuosos. Hoje eu dou glória a Deus porque posso olhar para trás e entender que tudo que Deus fez foi provando a minha fé para este momento. Quando chegar a hora da bênção na sua vida, você vai entender por que então que Deus está lhe provando. Quando chegar na hora, aquela promessa que te fez não cumpriu ainda, você vai entender por que então que Deus está te provando. Então, nessa noite, a respeito do que lhe trouxe a resposta de Abraão, irá você entender um pouco por que você, meu irmão, minha irmã, você é tão provado ou provada. Sabe por que Deus provou Abraão? Agora sim, você vai ouvir aquilo que você nunca ouviu, ao meu ver. 100% de vocês, ou talvez 90 e tantos por cento. Sabe por que Deus provou Abraão ordenando que oferecesse seu filho no holocausto? Sabe o que eu vou te falar aqui? Eu vou te falar uma revelação de Deus. Aquilo que eu já falei outras vezes. Deus quer nos levar além da letra. Além da letra. Além só da letra. Sabe por que Deus provou Abraão ordenando que ele oferecesse seu filho ao holocausto? Não é que o Senhor queria que ele fosse tirar a vida de Abraão, não. Em momento algum Deus pensou nisso. Talvez você pensou, mas por quê? Que Deus queria que Abraão tirasse o filho, tirasse a vida do seu filho? Nada disso. Nada. Deus, em momento algum, pensou nisso. O Deus Todo-Poderoso estava querendo ver o que havia no coração de Abraão. Agora sim você vai ouvir o que você nunca ouviu. O que Deus Todo-Poderoso estava querendo ver, o que havia no coração de Abraão, se ele o amava de tal maneira e confiava de tal maneira que estaria pronto a tomar a mesma... Olha a profundidade aqui, amado. Tomar a mesma atitude que Deus já havia tomado, mesmo naquela época, de que o Filho Jesus seria entregue para ele. Deus providenciar a salvação da humanidade perdida. Então Deus queria ver se no coração de Abraão havia a mesma atitude no coração que Deus teve de dar o seu único filho,
que Deus já havia decidido. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós desde a fundação do mundo. Já viu as palavras? Jesus morreu por você, meu amado, desde a fundação do mundo. Já era plano de Deus. Então Deus, com aquela atitude, quando pediu a Abraão, dá-me seu filho, desculpa, oferece seu filho no holocausto, Deus queria ver se Abraão tinha medo de que Deus teve, de dar o seu filho para salvar a humanidade. Olha que coisa profunda. Foi isso. Queria ver, e é por isso que ele é chamado pai da fé. Abraão não é chamado pai da fé por qualquer coisa, porque ele passou na prova de Deus. Ele ia imolar o filho dele. Então Deus falou, não faça tal, que é isso que ele queria ver. Se ele estava disposto a dar o filho dele, da mesma forma que o pai dele, a mesma forma que ele, Deus, já havia proposto, programado, que já para ele, porque Deus é eterno, o fato dele já estava consumado, e que Jesus daria a sua vida pela salvação da humanidade. Aí quando ele foi imolar, veio a voz e falou, não faça tal. Apareceu um cordeiro que estava preso ali, que foi solto na hora e foi colocado no lugar de Isaac. Então aí está o mistério, talvez você nunca entendido, até hoje eu também não, mas Deus revela as coisas quando Ele quer, para você entender por que Abraão foi provado daquela forma. Por que Deus não pediu, ordenou, que Deus queria atitude nele, igual ao Pai teve de dar um único filho para salvar você, meu amado. Por que temos que amar essa obra? Por que temos que nos obrigar diante da palavra, obedecer a palavra, conhecer a palavra a fundo? Por que você vai conhecer a palavra a fundo? Porque você vai conhecer a palavra de Deus revelada. Não a letra só, que você lê toda hora, lê de ponto para lá, para quanto qualquer pessoa pode ler. Então, é o entendimento das Escrituras, aquilo que o Senhor quer falar com isso. O que Deus queria falar com essa atitude de pedir a Abraão, ordenar a Abraão que deu seu filho? Para que, visto no coração de Abraão, que ele estava pronto para oferecer seu filho da mesma forma que Deus já havia decidido oferecer o filho dele para salvar você e eu e toda a humanidade perdida. Aí está o mistério. Por isso, eu digo e repito, esse canal é diferenciado. Você já percebeu isso? E ele estava provando se Abraão estaria apto a ser o pai da fé, o primeiro que creu, assim como Deus é pai. Que ele, Abraão, fosse o pai de uma numerosa nação e como ele estava decidido a tirar a vida do filho. Então, passou na prova e Deus providenciou um cordeiro tipo de Jesus. Mas isso aí não você sabia. Aquele cordeiro que apareceu ali, próximo a ele ali, amarrado pelas pontas ali para ser sacrificado, é o tipo de Jesus, o cordeiro de Deus, que João falou sobre isso. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tipo de Jesus para tomar o lugar de Isaac no altar do holocausto. Amém, meus amados? A palavrinha foi um pouquinho mais tensa, mas eu acredito que você vai querer compartilhar sim essa palavra. Eu acredito que todos que ouviram até o final vão compartilhar essa palavra, sim, porque falou seu coração como falou meu coração. Eu não havia entendido nunca essa palavra dessa maneira, já vi várias mensagens, talvez você também. Por que, então, que Deus ordenou a Abraão que sacrificasse seu filho Isaac naquele altar? Amém? Recebeu uma bênção? Compartilha, dá o like, se inscreva no canal e assim Deus vai abençoar nossas vidas, a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. A paz do Senhor Jesus.